Bem, vamos falar agora a respeito de itens no ERP V1. Qual seria o conceito de itens? O item, na realidade, é o coração de todo ERP, pois dependem do cadastro de itens o funcionamento das áreas de compras, estoques, recebimento, a parte de controle de produção também, e a parte de vendas está relacionada ao cadastro de itens. O item, por sua vez, ele pode possuir itens filho, no caso de um item manufaturado, e esses itens filho também podem possuir outros itens filhos, ou seja, formando uma estrutura do item denominada lista técnica. O item que não possui lista técnica é determinado então como um item de compra dentro do ERP. Neste caso, estaria utilizando o exemplo de um ventilador centrífugo. Este ventilador centrífugo é o meu item de venda e manufatura. Inicialmente, a respeito da aba descrição, existem 3 campos onde eu posso determinar as descrições de nomenclatura desse item. A descrição abreviada, que é o controle interno, ou seja, a nomenclatura que vai aparecer em relatórios, ou como este item é conhecido internamente na empresa. Já a descrição por nome seria a descrição que estará aparecendo na nota fiscal eletrônica da venda desse item. E a descrição completa é um campo onde é possível inserir um maior detalhamento a respeito do item que está sendo cadastrado. Em relação à lista técnica, é onde nós podemos então visualizar a estrutura do item, com os itens de compra, as matérias-primas, os itens manufaturados, que por sua vez possuem itens filhos também. E dessa lista técnica, nós podemos estar visualizando, por exemplo, um relatório, onde eu vou estar exibindo aqui a descrição por nome e as miniaturas deste ventilador centrífugo. Este relatório, então, irá demonstrar a lista técnica com as miniaturas dos itens que fazem parte do item principal, o ventilador centrífugo. Dentro da lista técnica, eu tenho aqui o motor trifásico. Este motor está habilitado como item de compra. Eu tenho uma imagem bonitinha aqui do motor. Tenho também, neste exemplo do ventilador, a porca-borboleta, com uma imagem. E uma observação é que a imagem, no cadastro do item, ela não é obrigatória. Ele, inclusive, te dá a flexibilidade de ter mais de uma imagem para o cadastro de um determinado item. Porém, ela pode ser útil ali na questão da visualização do relatório com as miniaturas e, por exemplo, também no momento de requisição de uma matéria-prima com almoxarifado ou no estoque, pode ser útil aquele relatório da lista técnica com as imagens. Um item que faz parte da estrutura do ventilador centrífugo, a transição concêntrica, está denominado como um item de manufatura. Este item de manufatura, por sua vez, possui na lista técnica o item chapa com as suas descrições aqui, e o item transição também possui documentos. Esses documentos estão totalmente interligados ao gerenciamento eletrônico de documentos, que mais adiante estarei falando, e nós podemos observar aqui a diversidade de extensões de arquivo, pois eu posso estar inserindo qualquer extensão de arquivo nesta aba documentos, e esses documentos na realidade vão estar gerando uma identidade para aquele item. No caso da transição, eu tenho o modelo 3D em DWG, a planificação em DXF, e tenho também até uma impressão do CALDSoft 7 em PDF. Ou seja, a qualquer momento que a engenharia quiser anexar documentos e visualizar o ID, ou seja, os documentos relacionados àquele item, é possível estar anexando aqui diretamente na tela de item os documentos. Eu tenho também aqui a questão de depósitos, onde eu posso estar controlando o depósito e também localizações físicas. Esse depósito vai ser cadastrado lá no campo de suprimentos, no módulo suprimentos, e as localizações físicas para que eu possa estar encontrando a matéria-prima em determinados locais do depósito.
Voltando aqui na estrutura do ventilador centrífugo, vou selecionar um outro item aqui. O item parafuso sextavado, que nós podemos observar, tem também a imagem dele aqui. Outra informação importante, por exemplo, não é obrigatória a utilização de imagens, e eu poderia estar colocando para parafusos a mesma imagem para todos os parafusos que eu tenho cadastrados no ERP da empresa. Esse parafuso está habilitado aqui como meu item de compra, e eu vou acessar agora a aba Outros, onde nós temos as questões fiscais, todos os impostos que irão variar de acordo com o item e a situação tributária da empresa. E 3 campos importantes que quero ressaltar: estoque mínimo, estoque máximo e lote econômico. Qual seria o conceito destas informações? O estoque mínimo, na verdade, é a quantidade de segurança de armazenamento de um item no estoque da empresa. O estoque máximo seria o limite físico ou financeiro para armazenamento desse determinado item. E o lote econômico seria a quantidade recomendada. Isso vai depender do tempo de ressuprimento, de transporte ou até mesmo de um benefício oferecido pelo fornecedor no momento da compra. Em relação ao estoque mínimo, ele está também vinculado à parte de suprimentos na área de compras, pois quando eu vou determinar aqui um estoque mínimo, uma quantidade para um item, se eu colocar aqui no caso do parafuso sextavado a quantidade de 20, a partir do momento que o sistema chegar a essa quantidade, a pessoa responsável por compras será notificada em que foi gerada uma solicitação de compra e o item parafuso chegou ao estoque mínimo. Então nós podemos habilitar isso lá no campo de suprimentos em compras, onde o sistema estaria gerando a solicitação de compra automaticamente. Esse então seria o conceito para o estoque mínimo, máximo e lote econômico. E claro, tem que estar habilitada aqui a opção de movimentação de estoque para que possa estar sendo controlado a quantidade desse determinado item. Vou abrir aqui um outro item, tinta líquida. Na questão do ventilador centrífugo, nós podemos visualizar aqui a foto, as descrições, e ainda na aba descrição existem aqui os campos para conversão de unidades de medida. Por exemplo, eu posso comprar a tinta em latas, em galões ou em outra unidade qualquer e fazer a utilização, ou seja, esse é o controle que eu vou ter internamente para as ordens de produção, para fazer a manufatura do item principal, e eu faço a conversão para essa unidade de utilização em um determinado item de compra. Outro ponto importante na tela de itens é a opção que eu tenho de gerar novo item por cópia, nova versão, e ter um controle também das versões existentes daquele determinado item. Para gerar um novo por cópia, bastaria clicar, selecionar o item desejado, e aí então, a partir do momento que eu selecionei o item desejado, o ERP irá trazer toda a lista técnica, documentos pertinentes àquele item, e eu poderia então estar fazendo as alterações desejadas e salvando como um novo item, aproveitando todas as informações anteriores. E no controle de versões ficam registradas todas as alterações que qualquer usuário fizer dentro do ERP. Só para ressaltar aqui as informações a respeito de documentos, eu vou acessar agora então a tela do gerenciamento de documentos, gerenciamento eletrônico de documentos, e o principal conceito desse gerenciamento no nosso ERP é a questão de controle e segurança dos documentos da empresa. Por exemplo, a partir do momento em que eu vinculo ao ERP esses documentos, a empresa vai ter maior segurança em relação ao gerenciamento e também a não perda desses documentos, porque tudo vai ficar dentro do ERP, não fica mais sujeito à máquina do usuário, e sim fica sujeito ao backup corporativo. Em relação aos documentos, nós temos o conceito de bibliotecas e também as áreas. Eu posso ter, por exemplo, dentro da biblioteca comercial,
a área de documentos comerciais, desenhos e imagens. Então eu posso estar separando dentro de uma biblioteca as categorias. Aqui nós podemos visualizar então as informações, a segunda aba, a aba onde eu posso visualizar as bibliotecas, as versões, onde eu posso estar controlando aqui as versões de um determinado documento, e as permissões, onde eu vou gerenciar quem vai ter acesso àquele determinado documento. Bom, além de todas essas informações, e quando eu posso estar gerando revisões, o ERP estará mostrando para mim se um documento está em edição ou não, através desse ícone aqui na cor vermelha ou na cor verde. Eu posso também estar fazendo a adição rápida de documentos. Essa adição rápida de documentos traz o benefício de que eu posso estar adicionando ao ERP arquivos em lotes. Por exemplo, vou selecionar aqui 4 arquivos, arrastar aqui para a biblioteca de projetos, e se o arquivo já existe dentro do banco de dados, o software ainda irá avisar perguntando se eu quero gerar uma nova versão. Adicionei então aqui a biblioteca de projetos, e também é importante ressaltar que é possível criar um relacionamento para esses documentos, ou seja, se eu estou importando um lote de arquivos que fazem parte de um projeto do SolidWorks, de uma montagem, de um assembly, eu posso também carregar essa estrutura com um relacionamento para que eu possa editá-los mais tarde todos juntamente. A partir do momento que eu seleciono um documento, as informações são carregadas aqui em propriedades, então basta eu escolher a biblioteca e a categoria, e então será determinada a categoria para esse documento. Após ter inserido então todas as categorias para os documentos, clico em salvar, e esses documentos serão inseridos à biblioteca do gerenciamento de documentos. Um campo muito importante, interessante dentro do gerenciamento de documentos é o de validade, o controle de validade de um documento. Esse controle de validade pode ser utilizado, por exemplo, para certificados de calibração, aferição de ferramentas, qualificação de funcionários, para manutenção de máquinas, pode ser também para controle de documentos da empresa, como por exemplo um alvará. Esses documentos com validade são inseridos, e quando essa data estiver expirando, o ERP estará notificando o usuário a respeito dessa data de validade. Aqui no exemplo tenho um documento seguro do automóvel e com uma data de validade. Então isso aqui seria basicamente uma agenda robusta para um controle de documentos dentro do ERP V1.